Juscelli, eu sou psicóloga técnica da editora Sinopsis e, como nós já havíamos combinado anteriormente, estou aqui de novo para a gente fazer uma live sobre os materiais da Sinopsis. Nas outras lives a gente vinha apresentando os baralhos e hoje a gente decidiu fazer um pouquinho diferente, mostrando recursos que a gente tem para auxiliar as crianças agora no retorno às aulas. Por quê? Essa fase de início das aulas de novo é um período complicado, tanto para a criança que está começando na escola, quanto para a criança que está retornando às aulas só. Por quê? Porque geralmente no período de férias a gente não mantém uma rotina, então a criança precisa se habituar a acordar no horário ou se organizar. E uma queixa que muitos pais têm é que as crianças têm dificuldade de coordenar o tema, de coordenar os horários. Então, eu trouxe alguns recursos aqui, tanto que os pais podem ter para ler com as crianças ou para aplicar com as crianças, quanto recursos que os psicólogos podem utilizar na clínica para auxiliar esses pais a criarem uma rotina com a criança para que esse retorno às aulas possa ser mais tranquilo. Então, para começar, vou começar mostrando alguns livrinhos que eu acho bem interessante. Não vou contar toda a historinha do livro, só vou comentar um pouquinho sobre o que ele fala, porque a gente tem muito material. A Sinopsis tem mais de 80 títulos de livros infantis voltados para todos os assuntos que vocês imaginarem. Então, desde transtornos específicos da infância até como lidar com algumas situações do dia a dia. Então, o que eu achei legal da gente trazer hoje é esse daqui. Não Quero Sair da Bolsa. Esse livrinho aqui, ele vai falar sobre as crianças que têm ansiedade de separação. Então, uma coisa que acontece muitas vezes com os pequenininhos é que a gente quer deixar eles na escola e eles têm medo de ficar sozinhos, têm medo que o pai e a mãe não vão buscar eles de novo, têm medo de que os pais esqueçam eles na escola. Então, esse livrinho aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essa ansiedade que as crianças têm e de como lidar com isso. Então ele conta a história de um canguru que morava na bolsa da mãe dele, que ele não queria sair, e aí com o tempo ele foi percebendo que se ele saísse da bolsa ele poderia fazer amigos, ele poderia fazer muitas coisas legais longe do pai e da mãe, mas o pai e a mãe sempre estariam ali para ajudar ele. Ele tem algumas atividades que são mais voltadas para o psicólogo fazer com a criança, mas a leitura dele pode ser feita pelos pais em casa tranquila, sem problema. Só não vão conseguir aproveitar todas as atividades, porque algumas vão ter alguns termos técnicos que daí o psicólogo teria que estar ensinando para a criança e para os pais. Mas a leitura dele é bem legal para essas crianças que vão começar na escola e até para os pais, às vezes, que tem aquele receio de deixar a criança, né? Tipo, bate aquele medinho ali, vou deixar tão pequenininho na escola. Então, para os pais também é uma leitura boa. Outro livro que eu acho muito legal é esse aqui, O que Já Sou Capaz de Fazer. Esse livrinho ele vai dando as idades da criança, por exemplo, 2 a 3 anos, o que a criança já tem capacidade de entender e o que ela já pode auxiliar em casa, algumas tarefas, por exemplo, guardar os brinquedos, organizar, arrumar a cama. Então ela vai evoluindo nas idades, né? E vai dizendo o que a criança já pode fazer em cada uma das idades. E esse livrinho aqui aborda um tema muito importante também, que às vezes é difícil da gente começar a conversar com a criança, ou a gente tem receio, não sabe muito bem como entrar no assunto, que é a questão do abuso. Esse livrinho então, ele vai falar das partes privadas do corpo, quais são elas, e o que é carinho saudável ou não, o que é carinho que pode, carinho que não pode. Então, para as crianças que estão ingressando na escola, ou se você nunca falou com o seu filho sobre essa questão, é bem importante. E aí ele vai falar de uma forma bem simples, que vai suprir a necessidade da criança de saber se proteger. Eu achei ele bem legal também. E esse é um livrinho também para os psicólogos. Para os psicólogos é muito legal ter na clínica, às vezes na sala de espera, até eu tenho na minha clínica, e deixo lá na sala de espera para os pais irem lendo, enquanto eles esperam os filhos na terapia. Eu, além de psicóloga da editora, trabalho com clínica também, atendo bastante criança, então eu tenho algumas leituras e eu deixo lá num cantinho estratégico para que os pais vão lendo enquanto eu estou atendendo os filhos deles. E aí, assim, de um modo mais geral, eu vou apresentar outras coisas, por exemplo, que podem ser úteis. A
A gente tem esse daqui que fala sobre as crianças que não gostam de fazer o tema de casa, então ele fala um pouquinho sobre a importância de fazer o tema e de se organizar. Esse outro aqui que ele vai falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem na escola, no sentido de discussões, desentendimento, algumas situações que são do cotidiano da criança, que ela vai acabar passando num momento ou outro e que ela pode resolver de uma forma mais simples. Esse daqui ele vai falar sobre um tema muito forte hoje em dia na clínica, nos atendimentos infantis, que é a tecnologia e os jogos, o abuso de jogos, digamos assim. E aí o título dele é Desconecta. Então ele vai falar um pouquinho sobre os problemas que jogar demais podem causar e sobre o vício em tecnologia. Então esse livro também é bem legal, é uma leitura que os pais podem fazer em casa com as crianças e super recomendo. Tem esse daqui que ele vai falar um pouquinho sobre dislexia e as dificuldades escolares que podem aparecer por consequência disso. E tem esse daqui que ele fala que o título é Meus Amigos São Diferentes. Então esse livrinho aqui ele vai falar sobre as diferenças que as crianças têm. Porque muitas vezes tem até a questão ali do preconceito, mas meu colega é gordinho, meu colega é magrinho. Então esse livrinho aqui ele vai explicar sobre as diferenças e o quanto é legal conviver com pessoas diferentes. Diferença na cor do cabelo, na forma de falar, no jeito de pensar. Então ele fala um pouquinho sobre as diferenças das pessoas. Esses aqui são alguns livrinhos que eu acho interessante, mas depois a gente vai ter vários outros. E se vocês também tiverem alguma dúvida, eu quero livro para tal assunto, podem comentar aí embaixo que a gente vai botando, que eu vou botando depois os títulos que a gente tem referente a isso. Tá, então vamos passar para os recursos. Tem uma parceira nossa que não é um material que a gente não produz, mas que nós temos para venda, que são os materiais da Bebedu. Eles são todos voltados para a criança e para o treinamento dessa criança com a rotina e algumas dificuldades que possam aparecer. Tem um mural que eu acho ele bem legal, que eu não tenho ele disponível aqui hoje, mas eu vou mostrar para vocês um outro e ele passa uma ideia semelhante. Por exemplo, aqui o Mural das Conquistas. Esse Mural das Conquistas, ele vai funcionar, ele tem os dias da semana. E aí aqui ele vai ver os quadradinhos para te ir colocando como que a criança precisa fazer durante a semana. Então, por exemplo, ele funciona como você vai pontuando ela. Então aqui você pode botar a tarefinha, por exemplo, fazer o tema da escola. E aí, conforme ela for fazendo certinho durante a semana, você vai dando estrelinhas para ela e no final ela tem uma conquista, que é conseguir, por exemplo, ter independência nas tarefas escolares, conseguir fazer sozinha. E aí, dentro disso, você pode ir colocando várias coisas que ela tenha dificuldade, ou que ela esqueça de fazer, por exemplo, tomar banho, arrumar material para a escola. Então, ela sabe que ela vai ter tudo isso para fazer. E ela vai ganhando pontos e você pode combinar com ela uma recompensa, ou se não, a questão do processo de independência, que é o principal, né? Ela conseguir aprender a fazer aquela tarefa sozinha. Tem um outro mural também que ele é parecido com esse, só que ele, ao invés de ter as tarefas para a criança fazer, ele vai botar a organização da semana. Então ele também tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí você vai colocar as atividades que a criança tem durante aquela semana. Então, por exemplo, segunda ela vai para a escola de manhã, ela tem balé de tarde, ou tem jogo de futebol de tarde, e de noite ela tem que fazer a tarefa da escola. Então ela sabe durante toda a semana o que ela vai ter que fazer. Então você pode colocar ali se ela tem prova, se ela tem tarefa de casa. E aí o legal é que todo domingo, por exemplo, ou um dia por semana, você pode combinar com a criança para colocar com ela no mural até ela aprender a se organizar. Porque muitas vezes os pais cobram, ou a gente cobra da criança que ela mantenha uma rotina, que ela faça o tema de casa, que ela cuide dos materiais, mas a gente não ensinou essa criança a se organizar. Então não adianta a gente cobrar dela que ela faça coisas se ela não souber como ela tem que fazer. Então antes da gente ter a cobrança efetiva, é muito mais fácil a gente sentar e explicar com a criança e ver o que ela compreendeu do que a gente está tentando ensinar. Por quê?
é comprovado, assim, é entendido que a partir do momento que a gente entende por que tem que fazer, por que tem que cumprir, por que tem que fazer o tema, por que tem que cuidar das coisas, é mais fácil da criança participar daquela tarefa e querer fazer as coisas realmente. Então, antes da gente cobrar a criança, mas você não fez o tema, é melhor a gente primeiro organizar, ajudar ela a se organizar nessas tarefas do dia a dia. Dentro disso, então, eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês que a gente tem. Primeiro, esse relógio aqui. Esse relógio aqui, ele também é da Bebedu. A gente também tem ele disponível aqui na livraria. E aí ele vem assim, as horas e minutos normal, os ponteirinhos. E ele vem com uma cartelinha de adesivo que vai ter ali a hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora de dormir, a hora da janta. Vai ter para a criança tomar banho, trocar de roupa, o horário que ela pode ou não usar aparelhos eletrônicos. Então vai ter tudo isso disponível aqui e você vai marcando. Por exemplo, meio-dia é a hora de almoçar. De manhã ela vai estar na escola, de tarde quando ela chegar, então às 3 horas ela tem um tempinho livre para ela poder jogar. Então ela vai jogar até às 5, às 5 horas ela tem tema de casa. Então a gente vai colar as figurinhas nos horários que a criança tem que se organizar. Então mesmo que ela não saiba olhar a hora, ela vai conseguir saber que está ali naquele momento com a figurinha e é o momento dela realizar aquela atividade, tomar banho, fazer as tarefas da escola, fazer as rotinas dela. E claro, tudo no começo pode ser um pouquinho mais complicado, lembrando que a criança aprende com a frequência também que a gente vai fazer ela realizar aquela tarefa. Então ela não vai aprender de um dia para o outro, ela não vai aprender de uma semana para outra. A gente vai ter que repetir 1000 vezes, às vezes, para a criança aprender aquela rotina. Então, para os pais, a gente precisa de muita paciência para poder ensinar essa criança a voltar a essa rotina ou estabelecer os horários que a gente gostaria. E depois que eles conseguem aprender, então eles acabam seguindo de uma forma mais tranquila e tem muito mais resultados positivos, assim, poder se coordenar, em saber fazer as tarefas, em se organizar dentro da rotina. Tem esse planner do estudante aqui também, planner da priorização, na verdade, que ele vai ter para a criança anotando, criança e até adulto, eu uso um desse daqui também. Então a gente vai anotar coisas para fazer, coisas que tem que fazer primeiro, ideias aleatórias que a gente tem e não quer esquecer, e coisas que a gente vai precisar de ajuda ou vai precisar que alguém faça pela gente, que a gente vai precisar delegar. Então, esse planner é interessante porque ele também vai ajudar a gente a se organizar no sentido de, mas o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho prova na quarta, eu tenho tema para amanhã e eu tenho um trabalho para entregar sexta. O que será que é mais importante? Então, dentro disso, a gente vai auxiliando a criança a se organizar. Pode ser que eu tenha trabalho para entregar sexta, mas pode ser que ele me demande mais tempo para fazer. Então a gente vai discutindo, conversando com ela, ensinando ela o que é prioridade ou não, o que demanda mais tempo ou não para fazer. E por último, esses ímãs aqui, que também acho bem legais. Vou abrir aqui para vocês verem. Eles também são da Bebedu. E eles são ímãs, tipo de ímãs de geladeira. Então, eu quero que o meu filho aprenda a se organizar com as tarefas da escola. O que eu vou fazer? Eu posso colocar na geladeira os 3 ímãs. Esse aqui é urgente, esse aqui é importante e esse daqui pode esperar um pouco. E aí eu posso colocar papeizinhos lá, ajudar ele a fazer no começo, no primeiro dia eu posso fazer e depois pedir para a criança escrever com a letra dela e fazer, por exemplo, urgente. Eu tenho tema para amanhã, então isso é urgente. Vou colocar na minha listinha, no meu lembretezinho de urgente. Durante a semana eu vou ter uma tarefa para entregar na quinta-feira, então isso é importante que eu lembre. E para a semana que vem
eu vou ter prova. E aí, como é só na semana que vem, isso pode esperar um pouco. E aí isso serve tanto para as questões escolares, quanto também para questões de tarefas que você quer deixar para a criança fazer. Então, por exemplo, urgente, tô saindo de casa agora e tenho que lembrar de levar o lixo na rua. Então isso tem que fazer antes de sair de casa. Quando sair, levar o lixo para a rua. Importante lembrar que tem que fazer o lanche. Algumas crianças acabam até esquecendo de comer quando tem joguinho em casa, né? Tem que botar ali importante, fazer o lanche, depois limpar, botar as coisas na pia. E pode esperar um pouco, não sei, alguma atividade que possa esperar. Então, assim, lembrando que todos esses recursos, eles podem, a maioria pode ser usado pelos pais também. Os livrinhos, as leituras, elas podem ser feitas com os pais em casa. Os planners não precisa ser profissional também para organizar com a criança. Esses materiais da Bebedu, todos eles são feitos por uma psicóloga, baseado nas ideias que ela tem com a filha dela. Ela tem uma menina, então ela vai produzindo muito material em cima das coisas que a filha dela pode aprender ou está desenvolvendo. Então tudo isso foi testado com uma criança, tudo isso foi utilizado tanto por pai quanto por psicólogo e pode ser usado, pode ter benefícios com o teu filho também ou com o teu paciente na clínica. Lembrando que o principal não é só cobrar a criança de que ela tem que se organizar, o principal é poder primeiro auxiliar ela como fazer isso, como é que ela vai se organizar, por que é importante se organizar. E dentro disso a gente vai começar então oferecendo para ela recursos para que ela possa entender e se organizar em cima disso. Então a gente começa fazendo com a criança, estabelece um dia na semana e confere a agendinha dela lá. E aí coloca isso no planner, ou no relógio, ou no mural. E aí no começo a gente vai ter que ir cobrando. Olha só, hoje é quarta-feira. Vamos pensar assim no mural. Hoje é quarta-feira, o que a gente tem para fazer hoje? A gente tem o tema que a gente tem que fazer amanhã. Então vamos lá, vamos fazer. Cobrar a criança para que ela aprenda a lembrar das coisas sozinha. Então de começo a gente vai ir cobrando e ela vai fazendo com a gente. E depois você pode ir perguntando, tu já olhou lá no dia de hoje o que tem para fazer? Já olhei. E você já fez o tema? Aí ela vai te dizer se fez ou não, se precisa de ajuda ou não. E se caso ela esquecer, antes da gente brigar, a gente procura entender por que ela não fez. Eu fui jogar, ok, não é legal ficar jogando, não, mas vamos lá que eu vou te ajudar. Não fazer o tema por ela também, mas procurar orientar o que está faltando ali para ela poder coordenar essa rotina sozinha. Porque muitas vezes, principalmente nesse retorno das férias agora, foram 2 meses de férias, alguns lugares 3. Então a criança tá com a cabeça lá no jogo do videogame, tá lá na praia, então até ela poder voltar, saber que ela vai ter que ir para a escola. Claro, tem aquela ansiedade gostosa de material novo, de ver os colegas de novo, mas tem o retorno das tarefas, do tema e tudo mais. Então se ela já não coordenava muito bem antes, agora quem sabe a gente começa por ajudar essa criança a se organizar para que ela possa fazer sozinha. Qualquer dúvida vocês podem botar embaixo nos comentários, a gente vai deixar os links desses materiais também embaixo para que vocês possam achar. E nós temos mais materiais sobre outros assuntos, então ficou com vontade de saber sobre outra coisa, vocês podem comentar. Na semana que vem a gente vai falar sobre esse mesmo assunto, mas para adultos. Então a gente tem o planner do estudante e o concursos Faça Sem Medo, que são 2 materiais que vão ajudar nós adultos a nos organizarmos para estudar, que não é uma tarefa fácil também. Muitas vezes a gente precisa organizar o horário para estudar depois de trabalhar o dia todo, depois de ter feito 1 milhão de coisas, então a gente já não está muito cansado, não está muito bem, está mais cansado. E muitas vezes também a gente tem aquele receio, né? Eu não vou conseguir passar, é muito difícil. Então dentro disso eu vou trazer alguns materiais para que nós adultos também possamos aprender a nos organizar para estudar e para obter melhores resultados. Seja para quem está fazendo concurso, pré-vestibular ou também para quem está estudando na faculdade e quer poder aprender mais o conteúdo, absorver melhor e ter melhores resultados. Certo? Espero vocês então na segunda que vem ao meio-dia. Tchau!